Seja muito bem-vindo a esse vídeo, seja muito bem-vindo a Go and Slay. Meu nome é Eduardo, ou Du, e esse aqui é o vídeo de introdução de todos os cursos da Go and Slay. Então, se você está aqui, é porque você está entrando agora e eu quero que você se sinta muito bem acolhido ou acolhida, e também é porque talvez você não esteja entrando agora, talvez você esteja assistindo isso depois de já estar estudando na Go and Slay e quer relembrar um pouco sobre como você pode melhor aproveitar a sua experiência de aprendizagem com a Go and Slay e a sua experiência de aprendizagem de idiomas como um todo. Ao longo de 15 anos, eu pesquisei como que as pessoas aprendem melhor e como que elas aprendem idiomas melhor. E nesse arquivo, a gente tem mais ou menos, é como se fosse esses 15 anos de descoberta em poucos minutos. Então, assista esse vídeo comigo, tome as notas que você precisar e nos chame quando você sentir a necessidade de falar um pouco sobre a sua experiência de aprendizagem, se você tem alguma coisa que você gostaria de contribuir com essa aula aqui, que você também gostaria de informar a gente está sempre aprendendo e também modificando a maneira como a gente aborda as coisas. Mas aqui está de fato aquilo que é o principal que moldou a nossa metodologia e que molda a nossa abordagem de como a gente olha para a aprendizagem. Mas, sem mais delongas, isso aqui já é um grande disclaimer antes de você fazer um curso. Antes de entrar aqui no próximo slide, só quero dizer o seguinte: você só vai aprender idiomas muito bem, muito rápido e se sentindo confortável quando você entende o processo de aprendizagem. Se você não entende o processo de aprendizagem, se você acha que é só assistir uma aula depois da outra, provavelmente você vai acabar encontrando algumas frustrações e que. Não sei, é muito importante que você reflita sobre esse processo para você se sentir bem e se entender, entende como que o seu cérebro funciona um pouco para você aproveitar isso melhor. A primeira coisa que você precisa saber na hora de aprender idiomas é sobre níveis. Na aprendizagem de idiomas, a gente tem alguns níveis chave, né? O novice é o primeiro, que é o iniciante, esse daqui. O intermediate, intermediário, advanced, avançado, e por último, superior, que é quando você já está como um falando feito um nativo, né? E quem criou essa representação gráfica aqui, essa pirâmide invertida, foi a ACTFL, que é o Conselho Americano no ensino de idiomas estrangeiros. E o que a gente tem é a evolução de níveis de idioma acontecendo numa pirâmide invertida. O que que isso quer dizer? Quer dizer que você pode evoluir verticalmente e que você pode evoluir horizontalmente à medida que você sobe de nível. Quando você sobe verticalmente, você está subindo de nível, de um nível para o outro. Quando você evolui horizontalmente, você está evoluindo dentro do seu próprio nível. Vamos lá, o que que isso significa? Se eu estou evoluindo verticalmente, eu estou evoluindo em gramática, estrutura, pronúncia, as coisas mais mecânicas da língua. E é muito rápido, do novice você ir para o intermediate, porque você aprende a formar suas primeiras frases, você aprende as estruturas de como que você cria com o idioma, você aprende a falar as palavras de fato, a pronunciar. E à medida que você evolui verticalmente, você tem que começar a evoluir horizontalmente. Isso quer dizer, à medida que eu crio mais com o idioma, que eu sei mais estrutura, mais gramática, eu preciso ter mais repertório para falar o idioma. Ou seja, quando o aluno entra aqui no avançado, no intermediário, ele já consegue fazer tanto com o idioma, ele consegue criar tanta frase, que ele começa a esbarrar em vários assuntos que ele não sabe, porque ele não sabe o vocabulário daquele assunto. E aí vem aquela sensação de, nossa, quanto mais parece que eu sei, menos parece que eu sei, né? E isso é muito comum para quem chega no avançado, ali no intermediário. Então, saber disso aqui te traz uma clareza sobre a sua aprendizagem, porque você se sente melhor, você sabe assim, não, eu estou evoluindo, só que a forma que eu estou evoluindo é diferente dependendo do ponto ali da aprendizagem que eu estou. Então, no início, você vai evoluir muito em gramática, em estrutura, em saber formar as frases, em internalizar estruturas, e à medida que você evolui mais, a sua preocupação começa a ser mais, nossa, eu preciso ganhar repertório desse assunto, eu preciso ganhar repertório daquele assunto. E aí você precisa focar naquilo que realmente são os seus objetivos, porque é muito vocabulário de muita coisa. Então, dependendo de onde você está aqui, você vai começar a perceber quais são as suas prioridades e os seus objetivos. Agora, para os níveis, né, você tem novice, low, mid e high, intermediate, low, mid e high, advanced, low, mid, high. Esses níveis, eles são subdivididos. Você pode pesquisar na internet quais são a descrição de cada um desses níveis para você entender melhor onde é que você se encaixa. E o superior, ele não tem essa divisão e nem o distinguished, porque aí você já está num nível muito, muito, muito alto, que é mais difícil de metrificar em low, mid, high.
Agora, o que que isso corresponde em relação aos cursos da Go and Slay? Para quem tá nova e se quer chegar no Intermediate, a gente faz o curso de Go and Speak, que é um curso de 12 semanas. Na verdade, na plataforma tem 15 semanas disponíveis, a gente tem 3 semanas de bônus. O Go and Impress também é um curso de 12 semanas, que leva do intermediário ao pré-avançado, ou até o Intermediate High, Advanced Low. Também é um curso de 12 semanas ou 3 meses. Depois disso, a gente tem o Go and Connect, que é um curso que nessa data que eu estou gravando esse vídeo ainda não está pronto, mas ele é uma evolução do Go and Impress para dar uma consolidada no conteúdo e melhorar um pouco ali do repertório, né, do vocabulário de conteúdos genéricos. Então, ele chega aqui com o aluno no Advanced Low para o Advanced Mid. E depois que o aluno já passou de Advanced Low, ele começa a meio que fazer a sua própria jornada. Ele começa a querer focar naquilo que vai mais fazer sentido para ele. E aí a gente tem os cursos Professional Communications, Business Communications 2, Business Skills, que são outros verbos, que são outros cursos que vão ajudar você a focar naquilo que é o seu objetivo, principalmente para quem quer dominar a linguagem corporativa, a linguagem profissional. Mas também tem os cursos hiperpersonalizados, que independente do seu nível você pode fazer, e aí a gente molda esses cursos de acordo com o seu nível. Agora, outra coisa, a gente está adicionando na plataforma trilhas de aprendizagem sobre assuntos variados. Quanto mais assuntos tiver, melhor, porque aí quem está avançado já começa a focar mais onde acha que tem necessidade, né? Mas muito bem, muito importante você saber sobre os níveis e onde você está. Vou passar para a nossa segunda parte, que é o seguinte: entenda que para tudo, para todas as habilidades, existem 4 estágios. E são esses 4 estágios que você vê nesse gráfico que está na sua frente. O primeiro estágio é esse daqui. Incompetência inconsciente, ou seja, eu sou incompetente, eu não sei executar alguma coisa, mas eu sou inconsciente da minha incompetência, ou seja, eu não sei que eu não sei. Isso aqui é a primeira vez que você entra numa aula de inglês, principalmente se você é iniciante. Você chega com essa carinha assim, vou na minha primeira aula de inglês. E você chega com essa carinha bem feliz, igual desse emoji aqui. E eu geralmente também comparo isso muito com aula de direção, aula de dirigir, para você aprender a dirigir. Quando você chega na primeira aula, você tá lá bem tranquilinho, bem felizinho. E aí o que que acontece? A partir do momento que você começa a sua primeira aula, você imediatamente passa para esse estágio aqui, que é o estágio da incompetência consciente, ou seja, eu não sei, mas agora eu sei que eu não sei. E aí a gente começa, nossa, mas eu vou ter que aprender isso tudo? Meu Deus, é muito conteúdo. Será que já não tô velho demais para isso? Será que a minha memória aguenta? A gente começa a ter vários pensamentos assim que tentam, né, minar ali a nossa confiança e afastar a gente da aprendizagem. Isso não é um sentimento bom, não é um sentimento confortável, mas de fato é um sentimento inevitável. Então, o melhor que você pode fazer é entender que esse estágio vai acontecer de qualquer jeito, que ele é desconfortável. É, e é aqui que a maioria das pessoas desistem. Se você está fazendo esse propósito, esse investimento em você mesmo, você deve entender que esse estágio ele passa, né? A boa notícia é que ele passa. O terceiro estágio, à medida que você repete as coisas, o número de vezes necessário, que você revisa o conteúdo, você vai acabar entrando nesse estágio aqui, que é o estágio da competência consciente. Ou seja, eu sei executar, mas eu preciso ficar pensando, ativamente processando as informações na minha cabeça para eu saber executá-las bem. Então, esse aqui é o estágio onde a gente passa muito tempo praticando, de fato, ganhando velocidade. No início a gente está traduzindo tudo na cabeça, a gente está montando frases de forma muito mais devagar, mas à medida que você pratica, você evolui. E aí, o último estágio é o estágio da competência inconsciente, ou seja, eu sei fazer, eu sei executar e eu nem sei como é que eu sei, eu só sei, sai no automático, né? Então, assim como aprender a dirigir, no início você não sabe do tanto de movimento que você tem que fazer com a mão, onde que coloca o pé, onde que olha e tudo mais. Depois, quando você começa a aprender a dirigir, você tem que ficar concentrado ali em cada movimento que você está fazendo e no final as coisas já ficam automáticas, você só entra no carro e aí o carro, né, já sai andando. Então, é assim que funciona a aprendizagem para qualquer habilidade. Quando você entra num trabalho novo e você tem um monte de coisa nova que você precisa fazer, é normal que você se sinta desorientado no início, desmotivado, mas à medida que você pratica, você vai dominando essas habilidades. E ter a clareza disso para um curso depois que você já está na fase adulta é muito importante para você não
não achar que isso tem a ver com você, com a sua cabeça, com a sua memória. É claro que existem vários, né, fatores variáveis assim na nossa vida que impedem ou, né, previnem da gente aprender ou estudar, mas no geral, esses quatro estágios são infalíveis. Você vai passar por eles quatro. É muito importante você ter em mente que não dá para você pular de estágio. Você não sai daqui direto para cá. Daqui você só vai para cá. Do 2 você só vai para o 3. Do 3 você só vai para o 4. Então você precisa ser tolerante consigo mesmo, ter paciência com o processo, confiar no processo e ter certeza de que se você revisar um conteúdo número de vezes suficiente, se você fizer as atividades que são propostas para você, você vai sim aprender e aí você vai dominar esse conteúdo, tá? Então, primeiro, assim, confia em você mesmo também. O terceiro ponto que a gente tem aqui nesse disclaimer longo é o que é imersão. A gente usa muito o termo imersão na Go and Slay, mas a imersão para nós tem um significado um pouco diferente do convencional. A imersão convencional é tipo, eu vou me imergir no idioma, eu vou ficar imerso no inglês e aí eu vou ouvir inglês, eu vou só falar inglês, eu vou só escrever inglês, eu vou só ler inglês. E na verdade, nós na Go and Slay, nós temos estudado muito neurociência da aprendizagem, a aprendizagem em si do idioma e quando a gente fala de imergir no idioma, quando a gente fala de acelerar o seu processo de aprendizagem, a gente fala sobre usar o inglês para aprender inglês e sobre usar também o português para aprender inglês. Então, muitas vezes a nossa aula é conduzida em português. Às vezes você vai encontrar muitos conteúdos em português na plataforma e nos cursos, e tá tudo bem. Tem uma razão pela qual a gente faz dessa forma. Essa razão é baseada em ciência, em pesquisa e baseada na experiência que a gente tem de aprendizagem acelerada. Então, o que que eu quero explicar para vocês? Que no seu cérebro tem duas áreas responsáveis pela aquisição de memória, de aquisição de idiomas. Uma delas é a área de Wernicke, Wernicke's Area, e a outra é a área de Broca, ou Broca's Area. A Wernicke's Area é uma área que é estimulada quando você está processando informações, quando você está interpretando informações, ou seja, quando você recebe as informações, quando você lê e quando você escuta. Quando você lê e você escuta, você não está construindo ou produzindo nada, você está só interpretando. Então, essa área é estimulada. E a área de Broca, ela é uma área que é estimulada quando você precisa produzir conteúdo, ou seja, quando você pensa em inglês, quando você fala inglês e quando você escreve inglês, ou seja, você que está gerando conteúdo. O negócio é que essas duas áreas no cérebro, elas são separadas. Elas não estão no mesmo lugar, elas não têm a mesma memória armazenada. Então, o que que acontece? É muito mais comum que, como a gente lê e ouve muito mais do que a gente fala e escreve, você vai ter muito mais memória em Wernicke's Area. Ela vai ter sido muito mais estimulada. Ou seja, é muito comum a gente ter aquele sentimento de, nossa, eu entendo muito, mas eu falo pouco. Eu leio muito, mas eu escrevo pouco, né? Então, isso é a razão pela qual isso acontece. Quando a gente fala de usar o inglês para aprender inglês, a gente quer que você ouça e leia para estimular o Wernicke's Area o máximo possível. Ouça muita coisa em inglês. Podcast, filme, música, rede social, televisão. Conversar, estar em ambientes onde as pessoas estão falando inglês, viagens para fora. Isso tudo vai ajudar você a estimular o Wernicke's Area e ter o máximo de input possível do idioma na sua cabeça. Por outro lado, a gente também vai usar o português para aprender inglês para estimular o seu Broca's Area na hora de falar e escrever. Obviamente, você não vai falar e escrever em português, mas a gente às vezes vai te dar uns conteúdos em português porque você já entende eles, eles já estão no seu Broca's Area, porque você já fala português fluentemente, e aí o que eu quero é que você olhe para o português e fale inglês. Isso vai ser muito importante porque isso corta ali um caminho, ele é um atalho para você praticar o idioma. Veja bem, quando você aprende por imersão, quando você vai para fora e está num ambiente totalmente em inglês, você vai falar com nativos. E aí, quando você não sabe alguma coisa, como que diz alguma coisa, você vai coçar a cabeça, você vai fazer gestos, você vai tentar se comunicar de outras maneiras que não são verbais, às vezes, só para você falar. A gente acha que isso pode ser uma perda de tempo às vezes. É muito mais importante que você te comunique de fato aquilo que você precisa comunicar com precisão do que você fazer uma encenação. Isso não é problema. A vida real é assim.
Mas, às vezes, se você tiver o conteúdo em português na sua frente, é só você falar: ah, é isso aqui que eu quero dizer, eu vou traduzir esse conteúdo diretamente. Né? Então, quando você está olhando o conteúdo em português e tendo que ser forçado a traduzir, você vai estar sendo forçado a usar Broca's Area, e isso vai basicamente fazer a mesma função que aquela situação de estar fora e ter que precisar, ter que, necessidade de usar a palavra e ter que buscar ela. Então, é só para causar a necessidade de você falar alguma coisa que a gente usa a tradução. Então, na maioria das vezes, a gente vai estar usando a tradução do português para o inglês e não do inglês para o português. Muito bem. Outra coisa, como é que você aprende de fato? A gente tem uma abordagem muito realista em relação a isso. A gente aprende quando a gente faz, erra, reflete e melhora. É assim na vida real. Imagina de novo que você está lá no imersão, fora do país, convivendo com nativos. Você vai ter que falar alguma coisa uma hora. E quando você falar, você vai se jogar, você vai falar do jeito que você achar que é, mesmo que tenha vários erros. E provavelmente a gente já considera que isso é uma etapa do processo, você vai errar, você vai cometer erros, seja de pronúncia, seja de gramática, seja de vocabulário. É normal. Qualquer pessoa em qualquer nível vai cometer erros. Isso é uma verdade. Então, não deixe de fazer porque você acha que você vai errar. Simplesmente aceite isso e erre. Depois disso, você vai ter uma correção. Ou alguém vai te corrigir, ou você vai ver, era essa palavra na verdade, ou então alguém vai falar de um jeito diferente e você vai pensar, eu falei diferente. Então, esse processo de refletir é onde a aprendizagem acontece. E ele não acontece, esse processo 3, essa etapa 3, ela não vai acontecer se você não fizer e se você não errar. Você precisa fazer, você precisa errar para você chegar nessa etapa 3, que é onde a aprendizagem acontece. É onde você olha, eu falava desse jeito, é desse jeito aqui. Nossa, eu escrevi essa palavra desse jeito. Na verdade, a minha ortografia estava errada. Você precisa fazer e errar para refletir. E aí, quando você refletir, você volta e melhora. Você faz de novo, e aí, da próxima vez que você fizer, sempre vai ser um pouquinho melhor da vez anterior. Isso é uma verdade. A gente aprende com erro mais do que tudo, mais do que da teoria e mais do que só praticando. Então, a nossa frase, a nossa máxima aqui é: errar não é sinal de fracasso na aprendizagem de idiomas, é um mapa para fluência. Quanto mais eu errar e quanto mais eu souber onde eu estou errando, mais eu vou saber onde melhorar também. E outra parte muito importante desse arquivo aqui é quando que você aprende. A gente tem o sistema límbico no nosso cérebro, que é o sistema que regula as nossas emoções. E, muito importantemente aqui, a gente tem uma parte no cérebro que é responsável pela nossa defesa, que é a amígdala. A amígdala que está no nosso cérebro, não essa daqui. A amígdala, ela é responsável pela sua defesa. E o nosso cérebro, ele funciona com base ou na recompensa ou na ameaça. Todo tempo a gente está se sentindo ou recompensado ou ameaçado. Toda vez que a gente percebe que a gente está numa situação ameaçadora, a nossa amígdala ela vai enrijecer. E aí a gente entra num estágio de luta ou fuga. Ou eu vou lutar, ou eu vou fugir daqui. Ou então também eu vou paralisar, congelar total na situação e não vou saber, não vou ter reação, né? Então, essa amígdala é a parte do cérebro que causa essa reação. Só que quando isso acontece, a gente o hipocampo que converte a memória em longo prazo, ele é inibido, ele para de funcionar basicamente. A gente não consegue aprender se a gente estiver nesse estágio. Então, quando a gente aprende é quando a gente está calmo, quando a gente não está se sentindo ameaçado, quando a gente está se sentindo bem, acolhido e confortável. E para isso acontecer, você precisa entender que, primeiro, vai acontecer casos de você ficar nervoso para falar, de você ficar ansioso na hora de falar inglês, de você sentir, nossa, até fisicamente, né, que você tá com a respiração diferente ou que você tá suando. Isso é muito, muito comum, muito normal, até mesmo para quem pratica o idioma só online, só na plataforma. Mas o que eu quero dizer aqui para você é o seguinte, que esse sentimento vai acontecer e só de você saber que ele vai acontecer, você já fica um pouco mais tranquilo. E quando ele acontecer, o que que é que você deve fazer? Você deve respirar. Respirar, focar na sua respiração, respirar fundo e entender que isso é só uma coisa, uma reação que está acontecendo no seu cérebro, não é uma realidade. Você não está sendo ameaçado, você só está sendo um pouco exposto e está sendo desafiado a experimentar, a aprender uma coisa nova. Tá? Então, essa é a parte um desse vídeo para você saber como você deve aprender os idiomas. Muito obrigado.